Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou projetando várias versões em língua portuguesa, bem como uma delas no grego koiné. Em relação ao grego, é o Textus Receptus, e eu quero fazer uma análise textual que se encontra primeiramente em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, onde vai aparecer algumas diferenças significativas. Nós temos aqui na parte superior do meu lado esquerdo Almeida Revista Corrigida, de 1995. Depois, a nova tradução na linguagem de hoje, a NVI, Almeida Corrigida Fiel, 2007. King James, atualizada, versão em português. A Bíblia de Jerusalém Católica, mais o ano de 1985, a edição. A Almeida Revista Atualizada. Como eu falei, por último, no meu lado direito, se encontra o Textos Receptos. Quando a gente analisa principalmente o versículo 7, a gente vê que a Almeida Revista e Corrigida diz assim: tudo sofre. Vou destacar nesse primeiro momento, tudo sofre. Já NVI, tudo sofre, o mesmo com a Almeida Corrigido Fiel. Quando chega na Bíblia de Jerusalém, diz assim: tudo desculpa. E por fim, na Almeida Revista Atualizada, tudo sofre. Porque há uma diferença de palavras. Ora, tudo sofre, nunca desiste e tudo desculpa. A gente pretende mostrar a razão de algumas questões serem traduzidas desta ou daquela maneira. Para isto, a gente precisa ter um ponto de partida, que é o grego koiné. Por isso, fiz questão de reproduzir aqui. Observe que o texto, embora não esteja acentuado, diz assim: Panta, stegei, panta, pisteuei, panta, eu pisei, panta, hipomenei, hipomenei, panta, hipomenei. Pois bem, quando a gente lê panta, stegei, panta, pisteuei, panta, eu pisei e panta, hipomenei, literalmente, se eu fosse traduzir, eu colocaria tudo cobre, no sentido de tudo protege. Tudo crê, por tabela, tudo espera, tudo supera. Digo, tudo persevera. Numa tradução literal, eu poderia colocar em alusão ao amor que tudo cobre, no sentido de protege, tudo crê, tudo espera, tudo persevera. Por que eu estou dizendo desta forma se eu fosse fazer de modo literal? Vou explicar agora. Quando a gente vê aqui stege, que vem do verbo stego, possui o sentido de cobrir, proteger, guardar, suportar e ainda tolerar. O termo não significa primariamente sofrer, vou colocar entre aspas. Por isso que muitas versões antigas traduziram tudo sofre. Mas qual é o sentido de tudo sofre? Porque entenderam o sentido de suportar pacientemente. Entretanto, quando a gente vai para esse elemento gramatical, o verbo vai apontar para cobrir, proteger ou ainda resguardar. Por isso que na tradução livre eu colocaria tudo cobre ou protege, em razão dessa nuance gramatical. Quando eu falo uma tradução livre, não é uma tradução irresponsável, ao contrário, é uma tradução pautada na palavra de Deus, gramaticalmente sustentável e perfeitamente plausível. Mas a gente pode avançar. Qual a tradução está mais próxima do grego? O grego está aqui. Nós temos que comparar todas as demais versões, não uma com as outras, mas justamente com esse texto. A NVI, ela colocou tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A NVI, ela manteve a estrutura do grego, é o que a gente observa. Já a ARA, esta aqui, Almeida Revista Atualizada de 1993, ela diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
ela foi muito fiel ao texto base, ao textos receptus. Este é um dos manuscritos que eu estou utilizando. Sabemos que existem outros da família bizantina, texto crítico e etc e tal, mas a gente precisa nos respaldar em algo como um norteador e algo que a gente possa fazer uma devida comparação. E não é comparar versão com versão, é comparar as versões com um manuscrito, e é o que nós estamos fazendo. Já a Almeida, Revista Corrigida de 1995, esta que eu estou apontando com o mouse, diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ela, assim como a Almeida Corrigida Fiel de 2007, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Repete a mesma ideia, seguem a tradição histórica portuguesa. Há uma influência da nossa tradução portuguesa e possivelmente mais próxima do sentido lexical. Temos a King James atualizada, que aqui está dessa forma em português, que diz: tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verbo desculpar procura reproduzir o aspecto de cobrir a falta do próximo. Percebeu a ideia? De cobrir, proteger, resguardar? Nesse sentido, e é nesse ponto apenas que aproxima-se a King James atualizada melhor do original da palavra stegei, que vem do verbo stego, que, como eu já disse, cobrir, proteger, resguardar. Se você me perguntar agora qual é a mais próxima, sem dúvida alguma, esta que eu apresentei agora, a King James atualizada, porque ela diz justamente isso. Tudo desculpa. Esta é a ideia. Eu vou deixar aqui grafado para que você destacado para que você possa acompanhar corretamente. Porque, como eu já disse, o verbo desculpar vai reproduzir esse aspecto de cobrir a falta do próximo. Contudo, desculpar pode sugerir tolerar pecado, algo que o apóstolo Paulo não está ensinando. Mas a gente não pode colocar palavras na boca do apóstolo Paulo. A gente não pode pegar essa ideia de desculpar como se tornar algo tolerante ao pecado e também introduzir dentro da tradução da King James atualizada. Porque quando os tradutores fizeram desta forma, eles estavam apegados justamente ao verbo stego, que dá justamente aquela ideia de proteger, cobrir ou ainda resguardar. Uma outra observação que eu quero fazer é que a nova tradução que eu estou aqui colocando na linguagem de hoje é a mais interpretativa, porque ela fala assim: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Tem mais interpretação do que necessariamente uma tradução, porque ela transforma a frase quem ama nunca desiste e já não traduz assim palavra por palavra. Eu sei que é impossível traduzir palavra por palavra sempre, mas podemos dizer que a versão, nova tradução na linguagem de hoje seria uma espécie de paráfrase explicativa, mas é uma boa para a leitura devocional, não para o estudo exegético. Quer fazer exegese? Não vá para uma Bíblia como nova tradução na linguagem de hoje, porque não é a proposta dela. Agora, se você me perguntar qual a versão reproduz melhor as palavras gregas, eu tenho que responder de uma forma honesta. Neste versículo, ciente de que eu não avalio a Bíblia, cada versão, eu estou avaliando cada texto bíblico, cada versículo. Aí sim, a minha resposta destas que estão aqui, pelo menos quatro,
preservam melhor a estrutura do texto. E qual é? Não necessariamente por ordem, Almeida Revista Atualizada, a ARC, Almeida Revista Corrigida, também a Almeida Corrigida Fiel, esta que está sendo destacada aqui em cima, e a NVI. Ela preserva essa estrutura do texto a partir do grego koiné. Se você agora me perguntar qual versão tenta reproduzir melhor o significado do verbo stego, deste termo que vem aqui na grafia, stegei. Bom, sem dúvida alguma, como eu já mencionei, é a versão King James atualizada. Esta aqui que eu destaco, ó. Esta, sem dúvida, mais se adequa, mais tenta reproduzir melhor o significado do verbo stego. Uma outra pergunta: qual a versão mais adequada para o estudo sério? Aí eu vou ter que colocar uma classificação. Eu sei que todas as versões são boas, mas eu estou avaliando tão somente neste versículo, porque particularmente eu considero a Bíblia de Jerusalém excelente. Agora, eu tenho que analisar versículo por versículo. Às vezes, no versículo, uma versão ela não saiu muito bem. No outro versículo, ela foi maravilhosa. Mas neste versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 13, eu vou fazer uma classificação. Primeiro lugar, segundo lugar e assim por diante. Então, o primeiro lugar vai para a ARA. O segundo lugar para a NVI. Terceiro lugar vai dar um empate técnico, a Almeida Corrigida Fiel com a ARC, a Almeida Revista Corrigida. Em quarto lugar, a King James atualizada, versão em português. Em quinto lugar, a nova tradução na linguagem de hoje. E em sexto lugar, a Bíblia de Estudo, né? Bíblia de Jerusalém. Detalhe, eu estou falando em relação ao versículo de número 7. Eu não estou avaliando o conjunto, a Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento, tá bom? Mas eu penso que a Ara, quando eu falo penso, eu tenho certeza, mas eu penso que a Ara, que é a Almeida Revista e Atualizada de 1993, nesse versículo, ela consegue, meus irmãos, equilibrar fidelidade formal e clareza moderna. E de modo que a gente pode continuar fazendo análises desta natureza para que você possa eh, ter noção e sempre considerar o seguinte: você só vai poder comparar as versões a partir dos originais para ver qual delas estão mais próximas dele. Caso contrário, você terá dificuldade. Seria como trocar seis por meia dúzia. Você não vai a lugar algum, vai ficar só em círculo, rodeando, rodeando e não vai sair do lugar. Agora, quando analisamos o grego, percebemos que nenhuma tradução é perfeita. Algumas enfatizam a ideia de suportar, outras a ideia de cobrir, mas todas elas tentam transmitir uma faceta importante do amor cristão descrito pelo apóstolo Paulo. Se você gostou dessa análise textual desse tipo, inscreva-se no Cantinho Teológico e deixe nos comentários qual tradução você utiliza no seu estudo bíblico, porque certamente nós podemos, com base nesses comentários, produzir outros vídeos que venham ser edificantes de uma forma específica para a sua vida.